Obrigado, bom dia. Estou muito honrado em ter essa possibilidade de fazer parte desse congresso, de dar o meu pequeno insumo a essas discussões que os senhoras e senhoras terão nesses dias. E realmente gostaria de agradecer essa possibilidade. Bom dia a todos, excelências, senhoras e senhores, amigos e amigas. Na pessoa do Dr. João de Lima Teixeira Filho, gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa e os membros da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Realmente é um grande evento, é uma grande possibilidade também para discutirmos, para que vocês possam discutir estes grandes desafios que temos nesse momento. E desafios que alguns deles já conhecemos da história da nossa organização, mas alguns também novos, que especialmente no contexto do futuro do trabalho, são muito relevantes. E eu gostaria de fazer exatamente aquilo que foi decidido na OIT em 2013, quando estávamos começando a nos preparar para o centenário da organização neste ano. Neste contexto, a organização discutiu muito de como realmente poderíamos melhor aproveitar deste evento, dessa possibilidade que se apresenta no contexto centenário da organização, sabendo muito bem que muitos avanços podem ser feitos com muito mais facilidade em momentos que sejam simbólicos. E neste contexto, o que a OIT decidiu que talvez seria importante era não somente de rever o passado, entender o que realmente foram avanços, conseguimos superar certos desafios, mas também para ter uma ideia daquilo que virá na frente, para realmente visar o futuro e para entender melhor o que vamos ter como desafios novos, o que vamos ter como desafios que talvez vão mudando de natureza pelos anos e como talvez podemos, aprendendo nossa história, conseguir enfrentá-los. E por isso o tema principal da Conferência Internacional do Trabalho neste ano, em junho deste ano, como já disse o Dr. João Teixeira Lima, realmente foi a questão do futuro do trabalho, junto com a segunda leitura de um instrumento também muito importante sobre violência e assédio moral, que também vou conseguir falar sobre este instrumento, mas que é uma convenção que eu acho que já, de uma certa forma, prepara a organização para este próximo século de sua atuação. O que gostaria de ressaltar é que realmente a criação da organização, mesmo que tenha sido feita 100 anos atrás, não foi uma coisa que saiu do nada. Existe uma referência de Woodrow Wilson, acredito, que diz, olha, essa era uma ideia muito fora da curva, uma ideia um pouco louca até no começo, de termos uma organização com integrantes tripartites, com representações de empregadores, trabalhadores e governos discutindo junto questões do mundo do trabalho, mas na verdade existem muitos antecedentes, temos muitos pensadores importantes que realmente conseguiram traçar esse caminho que levou em 1919, 100 anos atrás, a criação da nossa organização. E realmente para voltar no passado, talvez deveríamos voltar ao começo do século XVII e XVIII, onde realmente começa na Inglaterra a Revolução Industrial, que realmente iria transformar de forma muito radical as esferas econômicas, sociais, políticas e institucionais de uma forma realmente irreversível. E com esses avanços de ciência, com novas tecnologias que foram rapidamente aplicadas, já como estamos evidenciando agora, nesse momento tinha muitas mudanças muito rápidas. Muitas pessoas que ainda tinham passado uma grande parte da infância na roça, de repente viviam em cidades, viviam com máquinas que até antes não podia se imaginar. E também, de repente, a criação de grandes indústrias, de grandes companhias produzindo, precisando de trabalho manual. E, ao mesmo tempo, grandes problemas sociais começaram a se pronunciar, e para tentar
melhorar as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores. Alguns pensadores, especialmente pensadores empregadores, como Robert Owen e Daniel Legrand, tiveram um papel muito importante, também como pensadores acadêmicos, como Jerônimo Adolfo Blanc, que todos começaram a se interessar por essa questão, e pela questão especialmente de se não deveria ter uma regulamentação internacional das normas trabalhistas. E todas essas ideias se basearam, de certa forma, em ideias de um banqueiro suíço, Jacques Necker, que falou sobre a relação do direito do trabalhador e a propriedade de uma empresa. E Necker havia formulado a hipótese de que se uma empresa concedesse folga aos seus trabalhadores nos domingos, ela estaria em desvantagem produtiva frente a outras empresas em que os trabalhadores trabalhassem os 7 dias da semana. E ele concluiu que, por isso, desde que o empregador não teria como tomar a decisão certa, que hoje em dia, talvez, depois de muitas análises, entendemos que não seja a melhor opção de ter os trabalhadores trabalhando 7 dias, porque a produtividade vai cair, mas baseado nessa assunção de que, nesse pensamento, ele realizou que realmente seria necessário que o Estado tivesse um papel de regular o direito do trabalhador para patronizar as situações de trabalho e de produção. E assim temos essa conexão sendo feita de condições de trabalho e produtividade da empresa, que realmente também foi uma das bases para o trabalho de Robert Owen, inglês, que realmente tentou disseminar no âmbito internacional uma aplicação de leis trabalhistas com o objetivo de uniformizar a legislação laboral. E Owen claramente se manifestou a favor de leis e acordos internacionais em defesa do trabalhador, exatamente isso que hoje em dia é realmente a competência central da Organização Internacional do Trabalho. E para realmente conseguir a criar um momento, em 1818, Owen adressou no Congresso da Santa Aliança em Aachen os representantes e propôs a criação de uma comissão social para cuidar dos assuntos referentes ao direito do trabalhador. Infelizmente, isso não foi adotado, mas realmente percebemos aí o primeiro esforço internacional para regular o trabalho em nível internacional. E Owen continua a trabalhar muito nessa questão também dentro do seu próprio país, conseguindo, por exemplo, que o primeiro-ministro Peel, que tinha visitado uma das fábricas de Owen, decidiu de que realmente seria necessário de regulamentar a carga horária, e que nesse momento foi reduzida para 10 horas, que numa época onde se encontrava situações de 14, 16 horas, era uma regulação muito revolucionária. E ao mesmo tempo que temos esses esforços, os problemas sociais estão se manifestando cada vez mais, temos cada vez mais revoltas, como em 1831 a 34, em Lyon, na França, uma grande manifestação, uma grande greve de operários de fábricas de seda da cidade, que marcharam para a prefeitura exigindo do prefeito melhores condições de trabalho. Infelizmente, esse conflito foi resolvido finalmente por Paris, enviando 20 mil soldados para reprimir a revolta de uma forma muito sangrenta, mas se manifestou cada vez mais o mundo entendeu que realmente era necessário de começar a tratar dessa questão, que não era uma questão que poderia somente ser deixada de lado e ignorada. E nos anos seguintes, um outro precursor importante da criação de uma legislação internacional do trabalho, o industrial alsaciano Daniel Legrand, também começou seus esforços para a elaboração de leis internacionais do trabalho. Ele, como uma pessoa que estava bem entre a Alemanha e a França, no Alsácia, que é uma região que sempre tinha trocado de dono nos últimos 300 anos, ele entendia muito bem a questão também de competição internacional e de que realmente seria necessário ter uma legislação internacional que diminuísse a jornada de trabalho, tivesse a proteção contra o trabalho noturno das mulheres, regulamentação do trabalho de crianças em atividades insalubres ou perigosas, e se dirigiu, por isso, aos governos do Reino Unido, França, Alemanha, Suíça, propondo a adoção de leis de caráter internacional para a proteção dessas pessoas, dos trabalhadores.
E as motivações, talvez, de Licaran são importantes, porque eles se destacam por ser de caráter econômico, político e, sobretudo, humanitário também. E realmente eu acho que são essas as preocupações que também levaram os nossos fundadores a criarem a OIT. A busca de melhores condições morais e materiais para os trabalhadores era a razão humanitária. No âmbito econômico, a legislação garantiria uma competitividade justa entre empresas de diferentes nações, enquanto a proteção dos trabalhadores e a consequente paz social terá estabilidade política. Esses três elementos realmente sempre juntos, e vemos isso mais tarde também, quando estaremos analisando a Constituição da OIT, que realmente reflete estes elementos. Ao mesmo tempo, temos cada vez mais organizações de trabalhadores se manifestando. Em 1864, é fundada em Londres a Associação Internacional dos Trabalhadores, também conhecida como a Primeira Internacional. E, seguindo essas evoluções, temos outros atores que estão entrando: o imperador Guilherme II da Alemanha, o Papa Leão XIII e o governo da Suíça, que em 1881 inicia negociações com os principais estados industriais da época para criar uma legislação internacional que regulamentasse o trabalho nas fábricas. E com a criação da Associação Internacional para a Proteção Legal dos Trabalhadores, em 1901, em Berna, temos já realmente um predecessor muito importante a OIT. Inclusive, na Conferência de Berna, em 1906, são feitos dois importantes tratados, acordos, que proíbam o trabalho noturno de mulheres, e um outro que obrigava estados à redução do uso do tóxico fósforo branco na produção de paletos de fósforo. Esses acordos são as primeiras sementes de leis internacionais do trabalho, que mais tarde viriam a ser convenções internacionais do trabalho que conhecemos hoje. Tendo tido tanto trabalho anterior, quando chegamos ao fim da Primeira Guerra Mundial, as nações envolvidas, vitoriosas ou não vitoriosas, são sensibilizadas pelo sofrimento e os sacrifícios de seus trabalhadores durante a guerra, e assumem essa dívida que tinham com eles e aceitaram a importância da regulamentação internacional dos direitos dos trabalhadores. E assim, o Tratado de Paz de 1919, o Tratado de Versalhes, realmente aborda a questão dos direitos dos trabalhadores com o objetivo de garantir a manutenção da paz e de ordem social vigente. Deve-se lembrar que estamos num contexto agora de grandes mudanças, especialmente na Rússia, onde a Revolução Bolchevista tem realmente modificado muito o entendimento de muitos governos da necessidade de mudarem um sistema que cria esses problemas sociais sérios. E começando na Conferência de Paz de Paris, em 12 de janeiro de 1999, temos algumas discussões paralelas. Uma delas que vai levar à criação da Liga das Nações, essa organização idealizada por Woodrow Wilson, e que realmente ele entendia como a organização necessária para garantir a paz, no sentido de que só teria paz perpetuária se as nações do mundo se comprometessem ao diálogo, ao fim de que, por meio dele, pudessem resolver as injustiças e evitar a hostilidade entre as nações. E o diálogo também era a abordagem escolhida como solução para injustiças contra os trabalhadores que eram reconhecidas e que ultrapassassem as fronteiras de um único país. Dessa forma, assim como a criação da Liga das Nações é feita no contexto do tratado, também se criou uma comissão de legislação internacional do trabalho que tinha como objetivo realizar estudos iniciais para a regulamentação internacional do trabalho, uma comissão instituída por proposta do primeiro-ministro britânico Lloyd George e composta por representantes também tripartites, representantes de vários governos, entre eles Cuba, como um país da América Latina, e também com representantes das entidades sindicais, empresariais e trabalhadoras.
Um deles, um inglês, Harold Butler, que seria mais tarde o diretor-geral da OIT. E o Brasil não fez parte dessa comissão, mas pelo fato de que o país, como a mais da metade dos países presentes na Conferência da Paz, não tendo participado, mas sendo um signatário do Tratado de Versalhes, é assim um membro fundador da OIT, com 28 outros membros fundadores da OIT, uma importância que o Brasil sempre teve muito grande para a nossa organização, não somente no contexto da fundação, mas também nos trabalhos futuros. O Brasil hoje em dia tem uma representação fixa no nosso Conselho de Administração, é um dos países de maior importância industrial e é reconhecido assim, e tem pelas últimas décadas realmente essa sido uma função muito importante na organização, também no contexto de sempre lembramos que uma crítica muito certa por muito tempo era que a organização era muito eurocentrada, que a organização, tendo tido essa história de ser criada pelo Tratado de Versalhes por muitas nações europeias, sempre talvez tinha um certo viés, e nesse caso eu acho que a participação de países como o Brasil tem sido muito importante em realmente assegurar que a abordagem da OIT, que os nossos entendimentos, as nossas perspectivas não somente refletem perspectivas que existem em alguns países, automaticamente pelo tripartismo já temos uma grande abertura para a realidade no mundo, porque não estamos somente trabalhando afinal com governos, mas também com representantes de trabalhadores e empregadores que têm perspectivas muito diferentes, interesses diferentes, que estamos sempre tentando conseguir juntar para conseguirmos soluções que realmente são cabíveis e certas. E então, como parte dessa discussão nessa comissão de legislação internacional, se decidiu 11 de abril de 1999, isso talvez realmente seja o momento em que nasce a Organização Internacional do Trabalho, que teria que tivesse na parte 13 do Tratado de Versalhes a Constituição, a criação da Organização Internacional do Trabalho como parte integrante deste tratado, afirmando que não seria possível que o país que não garantisse condições de trabalho dignos para seus cidadãos criava automaticamente um obstáculo para outros países pudessem melhorar as condições de trabalho, e no entendimento de que realmente uma paz, para ser universal, duradoura, deve assentar sobre a justiça social. E, baseado nessas premissas, abre assim essa parte do tratado, e tendo como novidade grande essa ideia de realmente termos uma representação tripartite que ajude a criar uma legislação que buscaria realmente a conciliar interesses e apaciguar conflitos relevantes ao trabalho. A primeira Conferência Internacional de Trabalho, a CET, foi então celebrada na cidade de Washington, alguns meses mais tarde, depois da ratificação do tratado, em junho, em 29 de outubro até 29 de novembro de 1919, temos a primeira Conferência Nacional do Trabalho, com a participação também brasileira, e as questões lá discutidas eram a aplicação do princípio de jornada de 8 horas de trabalho, ou 48 horas semanais, questões sobre a prevenção contra o desemprego, condições de trabalho das mulheres antes e depois do parto, trabalho noturno em condições insalubres, e questões sobre as condições de trabalho das crianças, como idade mínima, trabalho noturno em condições de risco de saúde. E quando começamos assim na OIT a regulamentar internacionalmente, a criar acordos sobre legislação social trabalhista, ao mesmo tempo aqui no Brasil ainda relativamente pouco existe nesse contexto. Somente nos grandes centros urbanos, nos anos 20 e 30, realmente se começam a criar sindicatos, e talvez o primeiro político brasileiro que realmente também falando da Organização Internacional do Trabalho, que entendeu que talvez seria importante o Brasil legislar, foi Getúlio Vargas, que num discurso em 1929, quando lançou a sua candidatura para
a presidência, disse: não se pode negar a existência da questão social no Brasil como um dos problemas que terão de ser encarados com seriedade pelos poderes públicos. O pouco que possuímos em matéria de gestação social não é aplicado, ou só é, em parte mínima, esporadicamente, apesar dos compromissos que assumimos a respeito, como signatários do Tratado de Versalhes, e das responsabilidades que nos advêm da nossa posição de membros do Bureau Internacional do Trabalho, cujas convenções e conclusões não observamos. Assim, quando Vargas assume o governo provisório, após a Revolução de 30, realmente começam grandes mudanças no direito trabalhista brasileiro. Desde então, o Brasil tem tido uma relação muito positiva, muito direta com a OIT, não somente, como já disse, como membro do nosso conselho, mas também aqui no país. A OIT aqui no país está representada desde 1950, com a fim da Segunda Guerra Mundial. Tivemos um grande aumento de países membros, realmente uma mudança importante na abordagem da organização, do entendimento da organização, do que queriam os seus membros, quais seriam as necessidades dos Estados-membros, e com isso também temos uma cada vez mais regionalização da organização, do trabalho da organização, e o escritório aqui no Brasil, em 1950, na verdade, não é nem somente o escritório brasileiro, é o escritório para a América Latina, que depois, em 54, é transferido para Lima, onde fica até hoje, deixando aqui no Brasil a nossa representação como um escritório de país, mas de um país de dimensões tão grandes que realmente muitos dos meus colegas sempre acharam interessante o fato de que não chamávamos de subregional. Mas tendo essas mudanças, hoje em dia temos 7 ratificações das 8 convenções fundamentais que foram feitas pelo Brasil. Temos 3 ratificações das 4 convenções prioritárias. Em geral, o Brasil ratificou 97 convenções da OIT. E eu entendo que realmente temos tido muitos avanços nessas últimas décadas, especialmente em áreas difíceis de se trabalhar, como, por exemplo, o Brasil foi um dos primeiros países de fazer parte do programa para a erradicação do trabalho infantil. Foi um dos primeiros a realmente trabalhar nisso de uma forma muito coordenada, muito inteligente, como também fizeram muito importantes avanços no combate contra o trabalho forçado, um outro dos princípios fundamentais do trabalho que realmente achamos de grande importância. E o Brasil, nessa posição, realmente, hoje em dia, ocupa uma posição especial, porque mostra para muitos países o que realmente pode se fazer e como se pode fazer um combate. Sabendo muito bem dos grandes desafios que temos por o tamanho do país, pela complexidade, pela existência de muitos Brasis diferentes num só país. Mas é exatamente este know-how, essa sabedoria, esse saber como fazer, que eu acredito que o Brasil tem a contribuir muito importantemente para o mundo, especialmente se estamos pensando nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS 8 em particular, que realmente visa promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo, emprego pleno e produtivo, trabalho decente para todas e todos. E, nesse contexto, estes princípios de direitos fundamentais do trabalho têm uma grande importância como indicadores, e eu sempre estou muito feliz quando tenho a possibilidade de ter interações com representantes de outros países, de outras partes das nossas oficinas da OIT, tentando mostrar um pouco o que realmente foi feito aqui no Brasil e quais os avanços que conquistamos. Mas para onde vamos daqui? Como realmente vai ser o futuro do trabalho? E, como eu já disse, seria importante não somente passar um pouco o passado, mas também ver um pouco o futuro. E eu acho que, na verdade, isso é muito claro na programação deste seminário, desta conferência. Eu vejo que esse conclave realmente tem decidido a pauta focando em questões muito interessantes que servem muito bem à discussão, porque vejo
com muita claridade que realmente vamos ter muitas perspectivas diferentes pelo simples fato de que estamos na ponta, estamos agora tentando ver como é que podemos resolver certas questões que até agora não se apresentaram para nós ou que até agora não conseguimos resolver de forma complementar. E o que nós sabemos sobre o trabalho, na verdade, é que não sabemos exatamente como vai ser. O que sabemos é que existem inúmeras oportunidades para melhorar a qualidade de vida das trabalhadoras e trabalhadores. Podemos aumentar opções disponíveis, reduzir assimetrias de gênero, reverter prejuízos causados pela desigualdade a nível mundial e muito mais. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que sem ações determinadas, vamos caminhar para um mundo que aprofundará das desigualdades e incertezas existentes. E, para isso, para ajudar nessa discussão, a OIT criou diálogos nacionais em 110 Estados-membros em 2016 e 2017. 4 dessas discussões acontecerão aqui no Brasil. Foi criada em outubro de 2017 uma comissão mundial sobre o futuro do trabalho, integrando também uma brasileira, Cláudia Costin, da Fundação Getúlio Vargas. E essa comissão, que era comissionada pela OIT, não para falar como OIT, mas para falar para a OIT, para fazer um relatório para que a organização tivesse uma provocação para essa discussão do centenário. Essa comissão realmente lançou um relatório muito interessante agora em janeiro deste ano, em que fez muitas propostas, todas elas discutidas no contexto da Conferência Nacional do Trabalho deste ano, como um dos insumos. E essa comissão de 25 pessoas, presidenciada pelo primeiro-ministro da Suécia e o presidente da África do Sul, realmente tentou entender um pouco mais o que estaria vindo à frente, o que realmente podemos observar, quais as conclusões que deveríamos talvez ter em função disso. Sabemos que estamos evidenciando avanços tecnológicos importantes, inteligência artificial, automação e robótica, e muito mais do que até agora. Já conhecemos alguns desses elementos, mas o que realmente vai mudar é cada vez mais. Não vai ser somente mudanças para tarefas muito repetitivas, manuais, mas especialmente com a inteligência artificial, vamos ter essa possibilidade de também mudar. É muito provável que o mundo de todos nós, inclusive todos nós aqui, vai mudar, porque me lembro muito bem do começo da minha carreira jurídica. Muitas coisas que eu fazia como jovem advogado eram coisas que hoje em dia facilmente uma máquina bem treinada, inteligente, poderia fazer, comparação de documentos e coisas assim. E vamos ter repercussões importantes nesse contexto, vamos ter oportunidades para criar uma vida talvez mais interessante, para ter essa profissional mais interessante, mas ao mesmo tempo certos desafios, principalmente para aqueles que vão entrar para certas profissões. Automação e robótica vão ter também grandes repercussões na área de serviços, onde ainda estamos usando muita força de trabalho hoje, mas ainda talvez temos essa grande mudança que vem com o trabalho em plataforma, as plataformas digitais do trabalho, que hoje em dia não somente os deixam chamar um carro para levarmos no aeroporto, mas também que automaticamente tem a possibilidade para que qualquer tipo de tarefa que possa ser descrita mais ou menos claramente pode ser facilmente delegada para milhares de pessoas organizadas numa equipe de trabalho virtual, com instrumentos como, por exemplo, Amazon Mechanical Turk, que oferece essa possibilidade para qualquer um que precisa de um trabalho que seja feito com muita pressa e muito pouco tempo por muitas mãos. Temos a questão da ecologização. Mudanças climáticas vão ter repercussões importantes. Aqui, talvez no Brasil, especialmente no setor da agricultura, o aumento de temperaturas, especialmente perto do Equador, vai levar a certos problemas novos no contexto de trabalho, organização de trabalho. Temos as transformações demográficas, que aqui no Brasil também já estamos evidenciando, e tudo isso num contexto de uma continuada globalização cada vez mais forte, com a possibilidade de competição cada vez mais entre qualquer tipo de ramo em qualquer lugar do mundo.
E nós sabemos que vamos ter, com esses avanços, com essas mudanças, a possibilidade de criar novos postos de trabalho, mas uma das questões vai ser como é que podemos ajudar as pessoas que estarão saindo de outros a entrarem nestes. Muitas vezes as capacidades vão ser muito diferentes. Vamos realmente precisar de ver como é que podemos preparar não somente aqueles que saem, mas também aqueles que estarão nos empregos e que sabem já que a vida profissional não irá ser tão facilmente preditada como talvez tenha sido 30, 40 anos atrás. Cada vez mais sabemos que precisamos continuar a aprender ao longo das nossas carreiras e que precisamos realmente criar sistemas para que essa possibilidade não seja somente a possibilidade de alguns poucos, mas para todos os trabalhadores e trabalhadoras, porque realmente vão provavelmente mudar de profissões ao longo da vida. E precisamos também claramente ter uma visão muito clara de como é que podemos assegurar que realmente aquilo que estamos ensinando agora seja de relevância no futuro, muito menos talvez técnica do que os princípios básicos que realmente geram como funciona a tecnologia. Na ecologização, a mesma coisa, nós vamos ter setores que provavelmente vão ser muito menos fontes de trabalho, e, ao mesmo tempo vamos ter outras mudanças, como por exemplo a maioria mais trabalhos no contexto da reciclagem, mas a redução da utilização de carbono vai ter grandes repercussões. E finalmente é claro que as ações demográficas são importantes. O envelhecimento de populações realmente tem grandes desafios sobre a seguridade social e como abordá-las. E usando este relatório como base, a Conferência Nacional do Trabalho adotou este ano a Declaração do Centenário da OIT sobre o futuro do trabalho. E o documento, eu acho que o mais importante realmente é que o documento coloca o ser humano como o centro das políticas laborais. A grande diferença disso é que até agora muitas vezes quando estamos falando em um futuro do trabalho, estamos pensando naquilo que talvez possa ser e tentando resolver outras questões, estamos nem sempre muito claramente considerando o ser humano, mas é exatamente essa abordagem que quer a declaração, que traz a declaração. Ela diz muito claramente uma abordagem centrada nas pessoas, coloca os direitos e as necessidades dos trabalhadores, as aspirações e os direitos de todas as pessoas no centro das políticas econômicas, sociais e ambientais. E eu acho que isso realmente é uma abordagem diferente. Muitos de nós estamos intuitivamente usando isso como referência, mas de ter uma meta política internacional nesse contexto, acho que é muito importante. Isso também é uma opinião que que as Nações Unidas adotaram agora 10 dias atrás, formalmente a declaração do Centenário da OIT sobre o futuro do trabalho, mostrando muito claramente que realmente isso é uma questão importante, não somente no contexto da OIT, mas além disso, que as Nações Unidas como toda a organização realmente estão atrás. E além de reafirmar muitos dos princípios fundamentadores da Constituição, da Declaração de Filadélfia, que são os dois documentos assim chaves para o entendimento daquilo que é e que deveria ser a OIT, ela coloca o diálogo social e o tripartismo como elementos centrais para a construção de consensos entre trabalhadores, empregadores, governos, no sentido de ter mais e melhores empregos. E realmente essa é a visão que nunca deixou a OIT, e que eu acho que é a razão pela qual realmente existimos, a ideia de criarmos consensos, de termos debates francos, abertos, em que as diferentes perspectivas realmente possam ser compartilhadas e onde os interesses finalmente possam encontrar um consenso que seja justo, que seja viável, que tenha relevância ao mundo do trabalho, porque nada pior do que leis que não estão adequadas à situação. É sempre importante que quando estamos legislando, quando estamos pensando em como deveríamos organizar
vidas, que realmente isso seja feito de uma forma que envolve as pessoas que estão vivendo essas vidas, que estão trabalhando. E o texto continua deixando muito claro que é necessário que se tenha investimento nas pessoas. Isso significaria investir em empregos, habilidade de produção social, também apoiar a igualdade de gênero como uma dos elementos importantes para criar um mercado de trabalho melhor, para respeitar os direitos humanos e ao mesmo tempo, além de investir nas pessoas, precisamos investir nas instituições do mercado do trabalho para que os salários sejam adequados, as horas de trabalho sejam limitadas e a segurança e saúde, bem como os direitos fundamentais no trabalho, sejam assegurados. Isso especialmente é difícil, sabendo que em contextos com trabalho em plataformas, cada vez menos temos essa compreensão de como de quem é empregador e como funcionaria isso. Especialmente também a redução de horas é uma questão dificilmente que possa dificilmente ser legislada, pelo menos até agora. Todos os Estados membros estão tentando ver como podem abarcar isso. Temos decisões jurídicas, jurisprudência sobre vínculo empregatício, em alguns casos, como na Califórnia sobre Uber, mas existe realmente uma grande questão de isso é bastante, se isso realmente não precisaremos ir além disso. E é uma discussão, acho que vamos ter nos próximos anos, nas próximas décadas, muito claramente. Finalmente, a necessidade de ter políticas que promovam um ambiente propício para empresas sustentáveis, crescimento econômico e trabalho decente para todos. Realmente essa convergência não somente de uma economia forte e sustentável, mas também claramente da ideia de trabalho decente para todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras. E com isso, eu gostaria de fechar esse meu discurso, mas queria realmente parabenizar os representantes pelo fato de que tem essa possibilidade agora, os próximos 2 dias, a falarem sobre esse futuro trabalho, para falarem sobre os problemas que temos nesse momento e como talvez possamos resolvê-los. Sempre, é claro, esperando que a abordagem que traz a declaração do centenário realmente também seja uma abordagem compartilhada, essa abordagem no ser humano, na definição de políticas. Muito obrigado.